Que vamos dar sequência, né, ao nosso capítulo 4, porque como ele é bem grande, eu vou começar a dividir os capítulos. Eu creio que todo esse livro, os capítulos são maiores, então vamos fazer duas partes para não ficar cansativo para nenhum de vocês, tá bom? Vamos lá. Crenças financeiras simples. Essas crenças referem-se ao significado profundo que damos às palavras ligadas a dinheiro ou a tudo que influencia a nossa vida financeira. Para que você possa identificar as suas crenças financeiras simples e reprogramá-las, criando novas crenças fortalecedoras, vou fazer um exercício com palavras-chave ligadas ao sucesso financeiro. Do lado de cada uma delas, você vai escrever o significado profundo, aquilo que você pensa ou diz a si mesmo quando se depara com aquelas palavras ou situações no dia a dia. Por exemplo, o que você diz mentalmente para si mesmo quando chega em casa e vê em cima da mesa mais uma conta que acabou de chegar? O que você diz a si mesmo ou a quem estiver ao seu lado quando vê um jovem em um carrão esportivo? Veja bem, não é o significado que você gostaria que aquela frase tivesse, e sim o significado que ela tem para você hoje. Essas circunstâncias lhe fazem bem ou mal? Elas o deixam inspirado ou frustrado? Exercício. Antes de começar, é importante que você saiba que o seu sucesso depende diretamente do seu nível de dedicação. Neste exercício, você precisa ir até o fim. Caso precise, pare, mas volte à atividade. O melhor ainda está por vir, acredite. Passo 1. Em cada item, você verá uma palavra-chave ligada a seu sucesso financeiro. Escreva ao lado dessa palavra o sentimento que ela gera em você, baseado na sua relação atual com ela. Passo 2. Dê uma nota para o sentimento que essa palavra produz em você. Se é um sentimento maravilhoso, você coloca, não sei o que você quiser, um checkmark, um xizinho, uma estrelinha. Se ela produz um sentimento péssimo, você coloca um asterisco. Se o sentimento produzido não é bom nem mal, você coloca uma nota intermediária. Vamos a um exemplo com as palavras. Contas a pagar. Qual sentimento invade quando chega em casa e vê mais uma conta? Qual é a nota para esse sentimento? Vamos supor que receber contas a pagar é um acontecimento que o deixa ansioso e com dúvida se será capaz de arcar com essa despesa e que por isso a nota escolhida seja 3. Dessa forma, o quadro será preenchido da seguinte maneira. Você vai escrever em cima, expressão financeira, e aí embaixo você coloca contas a pagar. Em cima no tópico, em cima da folha você coloca expressão financeira num quadrinho, sentimento no outro e a nota no outro. Aí embaixo você coloca contas a pagar, o sentimento que você teve por aquela conta e a nota. Por exemplo, aqui ele colocou contas a pagar. Aí ele escreveu o sentimento. Eu me desespero quando vejo cada nova conta a pagar. Nota 3. Passo 3. Depois de cada quadro, eu apresento um bom significado para a palavra em questão e 2 linhas em branco. Dê sequência e escreva outros 2 significados positivos nas linhas do seu caderno. Por exemplo, 1. Cada conta que recebo refere-se a um bem ou serviço que adquiri, e isso é maravilhoso. 2. Cada conta que recebo refere-se a algo que adquiri e vou pagar com tranquilidade. 3. Recebo cada conta porque sou responsável e capaz de pagá-la. Agora que você entendeu o que fazer, vamos para o exercício que dará sequência às mudanças e à sua crença. Então, vamos lá. Expressão financeira, sentimento e nota. Aí na primeira linha você coloca, primeira abundância, tá? A abundância é um estilo de vida que pode tornar o mundo melhor para todos. O que você sente e a nota dela. Segundo, né? Você coloca lá na outra linha, poupança. O que você sente pela poupança em relação à poupança e a nota dela. Poupar é a certeza de ter o suficiente para investir e me tornar rico. Terceira linha, investimento. Todo rico aprendeu a investir. No início, pouco, até aprender, mas investindo cada vez mais. Quarto, prosperidade. É a consequência da maneira que eu me comunico, penso e sinto.
E isso tem melhorado dia a dia. Quinto, fracasso financeiro. É a certeza de que tenho de aprender algo que eu ainda não sei e quando aprender serei rico. Sexto, ser rico. É um estilo de vida em que o dinheiro flui até mim e isso já começou a acontecer. Amém. Sétimo, dinheiro. É apenas uma energia que está sempre fluindo. Só preciso fazê-lo fluir para mim. Oitavo, pessoas ricas famosas. São aqueles que aprendem muito rápido a produzir crenças de riqueza. 9. Alguém que ficou rico em pouco tempo. É alguém que aprendeu muito rápido a produzir crenças de riqueza. 10. Ganhar muito dinheiro. É a combinação das crenças certas e dos conhecimentos certos. Estou no caminho certo. 11. Doar dinheiro. Só quem é rico e abundante pode e tem o suficiente para doar algo. Eu sou desse time. 12. Dificuldade financeira. É o deserto que atravessamos para aprender o que não sabíamos. Estou saindo dele. 13. Gastar. É usufruir do dinheiro com sabedoria. 14. Meu emprego. É o local em que me dedico ao máximo com a certeza de agir como se eu também fosse dono da empresa. 15. Ser chefe. É o privilégio de produzir muito mais resultados para todos por meio da liderança de outras pessoas. Chegou aqui? Agora, quanta garra! 16º. Empreendedorismo e empreender. É a ciência da persistência e do aprendizado sem fim para fazer meu sonho acontecer. 17. Meu chefe. É a pessoa certa para me ensinar justamente o que eu preciso e não sei. 18. Meu casamento e minhas finanças. A energia positiva gerada no meu casamento me levará a patamares muito mais elevados. 19. Ter e sustentar filhos. É sempre muito fácil quando tenho as crenças certas, o que já estou construindo em mim. 20. Sustentar uma casa. Será a prova do meu início de vida abundante. Por isso, minha casa será grande e linda. 21. Sorte financeira. A sorte sorrir para as pessoas com bons sentimentos e foco nas coisas certas. Pessoas como eu. Se você faz parte daquele seleto grupo das pessoas que realizam grandes coisas, você pode colocar mais 3 significados positivos além dos 2 propósitos. A história que vem a seguir foi feita a partir de um significado positivo e adequado para as palavras-chave anteriores, que influenciam profundamente nossa vida financeira. Se pudermos incutir em cada uma delas o significado ultra positivo que passa no texto, essas palavras e seus significados funcionarão como um manto de proteção gerador de bons comportamentos e boas decisões financeiras, alterando e tornando positivas nossas crenças sobre dinheiro e riqueza. Assim, peço que leia a história a seguir 2 vezes seguidas e sublime. Marque no seu caderno cada nova forma de pensar que você precisa ter. Não precisa ser fácil, só precisa ser possível. O mês era fevereiro, um mês curto em que as pessoas estavam mais voltadas para o carnaval e para as festas do que para fechar contratos e fazer negócios. Eduardo, um profissional de coaching, chegou em casa e viu mais algumas contas a pagar que haviam chegado pelo correio. Ele não tinha dinheiro sobrando, mas ficou contente, pois cada uma daquelas contas se referia a produtos e serviços que ele e sua esposa haviam adquirido. Sentou-se bem grato por ter usufruído de todos aqueles produtos e serviços. Ele e sua esposa Laura sabiam que dinheiro era uma energia e, como qualquer tipo de energia, fluía de um lado para o outro, seguindo um fluxo, uma lógica, que eles precisavam estar bem tranquilos e confiantes para que estivessem prontos para que o dinheiro fosse na direção deles e não se afastasse. Tanto Eduardo quanto Laura cresceram ouvindo seus familiares repetirem que dinheiro é a raiz de todos os males. Isso foi tão intensamente repetido para eles, passaram a acreditar nessa inverdade incruel, insidiosa e devastadora. Acredite, não foi fácil para eles mudar esse paradigma. Depois de mudá-lo, entenderam que a abundância é um mandamento de Deus.
Eles estavam folheando a Bíblia quando se depararam com uma passagem que dizia exatamente assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tivessem vida e a tivessem em abundância. João, capítulo 10, versículo 6. Eles passaram então a se perguntar qual era o real significado da palavra abundância. Logo descobriram que a abundância é a capacidade de abundar ou transbordar, o que, em outras palavras, era o mesmo que ter o suficiente para si e para as outras pessoas. Com essa descoberta, perceberam que ter mais do que apenas o suficiente para viver era a possibilidade de ajudar a si e a outras pessoas, o que foi confirmado em outra passagem bíblica, a qual eles já conheciam. Amai ao próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, verso 39. Laura, a esposa de Eduardo, estava olhando para ele com um sorriso de paz e sem culpa por querer mais da vida. Disse: estamos livres para sermos abundantes. Eduardo, com um silêncio cúmplice, concordou com os olhos vibrantes e a cabeça cheia de novas ideias. Por se sentirem livres em abundar, lançaram-se em cursos sobre finanças, leram muitos livros e refletiram muito sobre o tema e sobre a vida, para que fosse possível mudar aquele velho paradigma herdado dos seus pais. Eles entenderam que o amor ao dinheiro era a solução para tudo, e não o dinheiro em si. Afinal, é com dinheiro que alimentamos a família, construímos escolas, creches e hospitais, ajudamos os necessitados e órfãos e compramos remédios para os doentes. Como consequência dessa nova maneira de pensar e sentir, o casal passou a entender também que a falta de dinheiro causava muitos males e que era justamente isso e o desacordo em como gastá-lo o maior motivo do divórcio. Estava claro para eles, o dinheiro em si não é bom nem mal. São as pessoas que o usam e que o fazem de modo bom ou mal. A cada dia, eles entronizavam mais e mais novas ideias sobre dinheiro. Entendiam que dinheiro era um meio e não um fim, e ter dinheiro era consequência de suas crenças e comportamentos. Sabiam também que podiam usar o dinheiro com sabedoria, pois ele era necessário para viver com paz e ajudar outras pessoas. O dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele pode trazer até o desespero. O mais importante é que, mesmo com aquelas contas a pagar, eles continuavam poupando. Ainda que pouco naquele momento, mas sempre poupando. Aquela poupança não era para uma viagem, e sim para investirem consistentemente em terrenos na periferia da cidade. O histórico apontava que eles teriam ganhos de 15% acima da inflação anual. Para conseguir investir, haviam refeito seu orçamento familiar, diminuído todas as contas e até vendido um dos carros, a pagar todas as contas em dia e ainda também a se pagar primeiro, ou seja, de tudo que recebiam, tirariam 5% para colocar imediatamente no cofre da casa. Ao se verem agindo e pensando dessa maneira, sabiam que as dificuldades financeiras estavam cada vez mais distantes. Entendiam que todas as adversidades que haviam vivido nos últimos anos eram consequências de suas escolhas erradas. Eles estavam certos de que haviam colocado o referente a uma plantação de má qualidade. Porém, depois de muitas mudanças, colheriam prosperidade. Era a questão de persistência e de agir na direção certa. Diante de cada resultado que obtinham, eles repetiam um ao outro: cada um tem o que merece. Cada um tem a vida que merece. Eduardo e Laura sabiam que prosperidade era um estado de espírito de abundância, uma maneira de pensar e viver onde sempre se tem o suficiente para si e para ajudar o próximo. Porém, nem sempre foi assim. Antes, eles se viam limitados e acreditavam que doar era uma verdadeira burrice. Doar e ajudar os outros para quê? Quem precisa da sua ajuda sou eu, repetia Eduardo para todas as pessoas que lhe pediam ajuda. Entretanto, quando sua consciência mudou, quando sua autoestima não era mais de uma pessoa pobre e limitada, ele simplesmente não conseguiu mais reter. Ele precisava ajudar pessoas, ele precisava manifestar toda a gratidão que explodia dentro dele. Ele precisava compartilhar o que ganhava com quem não tinha.
Afinal, era impossível ser verdadeiramente rico e abundante sem contribuir com a vida dos desvalidos ou necessitados. Com seu orçamento familiar refeito e as contas sob controle, ele passou a doar 10% de tudo que ganhava. Primeiro, ele pagava a si mesmo e em seguida doava para quem de fato necessitava. Podia ser órfão, doentes, famintos, ele sempre tinha uma pessoa ou uma instituição certa para ajudar. Essa foi a melhor maneira de demonstrar a gratidão que ele sentia pelo que estava vivendo e pelo que ainda viveria. Como estava se sentindo bem, como se sentia valoroso, abundante e capaz. Estava claro para eles que a vida de uma pessoa rica era feita de escolhas e nem sempre eram escolhas fáceis. Certa vez, Laura saiu com uma amiga para passear em um shopping. Já na primeira loja, a amiga viu uma bolsa e imediatamente comprou. Minutos depois, viu uma sandália e também comprou. Na terceira compra, a amiga gastadora questionou: "Você não vai comprar nada?" Laura respondeu: "Eu só tenho aqui R$ 400, dinheiro que eu e Eduardo vamos doar para a creche." Sua amiga retrucou: "Então compra com cartão de crédito." Mesmo com a insistência da amiga, Laura manteve-se firme e decidida em cumprir seu propósito de doar e firme ao seu orçamento. A cada investida, ela repetia mentalmente 2 frases que havia aprendido em um curso de finanças pessoais comigo. Pessoas equilibradas vão às lojas comprar algo que, de fato, precisam. E pessoas carentes vão às lojas comprar algo para se sentirem bem. A segunda frase era: riqueza é a ausência de necessidade. De fato, ela não sentia que precisava nem de sapato, muito menos de uma bolsa nova, pois estava satisfeita com o que tinha. Se isso acontecesse tempos atrás, Laura se sentiria muito mal e inferior, mas agora tudo é diferente. Por incrível que pareça, ela se sentia bem, feliz, plena e rica. Ela se lembra da época em que via outra mulher em um carro de luxo cheia de sacolas de grife ou usando joias lindas e, além de sentir uma inveja terrível, se sentia inferior. Agora é diferente. Ela admirava as pessoas ricas, sentia-se bem na companhia delas. Quando alguém criticava uma pessoa rica, ela fazia defesa. Ser rico não é um crime, dizia ela aos acusadores. O fato é que agora ela era um deles. Ela tinha bons motivos para defender pessoas ricas e dizia: todo rico paga imposto nas suas compras e nas suas empresas. Se alguém se tornou rico, é porque pagou o preço que a maioria das pessoas não está disposta a pagar. Por isso criticam. Laura e Eduardo estavam vivendo muitas mudanças internas e outro tanto de mudanças externas. Entre as mudanças internas, a forma grata de ser e olhar para tudo era certamente a mais forte de todas. Em um domingo, Laura havia acordado mais cedo e, olhando o dia que raiava, fez uma retrospectiva de seu emprego. Tanto que odiou, no qual já se sentiu explorada, mal remunerada e sobrecarregada. No entanto, agora, depois de tantas mudanças, ela via com clareza que estivera contaminada com um vírus da insatisfação e da autopiedade. Era nesse mesmo vírus emocional que trazia pobreza e limitação para ela, para o marido e para tantas outras pessoas que conhecia. Antes ela pensava de forma pobre e vitimizada, colocando-se como refém da vida e das consequências e culpando alguém ou alguma coisa por seus fracassos ou pela falta de sucesso. Contudo, agora ela olhava para o seu emprego com toda gratidão. Era dali que ela tirava o seu sustento. Foi essa empresa que lhe deu oportunidade de onde ela fez treinamentos e aprendeu a ser gerente. Quanto ao salário, ela julgava ser baixo, era valor de mercado. A carga horária era a mesma em qualquer empresa e o fato de se sentir sobrecarregada, na verdade, vinha de sua insatisfação. De fato, aquela empresa não era perfeita. Afinal, quem é perfeito? Qual empresa é perfeita? Que marido e esposa são perfeitos? Que funcionário é perfeito? O problema estava na sua incapacidade de focar o que era importante e produtivo. Naquela mesma manhã de domingo, a sua primeira ação foi escrever cartas de gratidão e reconhecimento ao seu chefe
e é o dono da empresa. Foi um momento de redenção e de reconciliação consigo mesma. Essa atitude vinha coroar aqueles últimos 6 meses em que ela se transformara de uma funcionária mediana e sem reconhecimento na mais reconhecida da empresa, tendo recebido 2 promoções salariais e 1 promoção de cargo. Para Laura e Eduardo estava tudo muito claro. Está tudo dentro de nós. O sucesso e o fracasso são produtos de como nos sentimos e agimos. Ter dinheiro mais do que suficiente na conta bancária e em patrimônio era um caminho sem volta. Agora sim, eles entendiam por que pessoas ricas de verdade agiam daquela maneira e compreendiam por que aquele amigo de faculdade teve tanto sucesso em sua empresa e em pouco tempo já tinha amaliado tanto patrimônio. Apenas 6 meses depois de terem começado essa jornada de prosperidade financeira de sua vida, o casal via com toda nitidez que a união e o amor entre eles só havia aumentado. Passaram a viver em outro patamar de companheirismo e intimidade e agora se sentiam completamente capazes de arcar com as despesas de ter filhos. Eles sabiam que seria uma casa cheia de harmonia, amor e abundância. A combinação dessas palavras e seus significados foram uma mentalidade financeira de prosperidade. E essa nova mentalidade é capaz de produzir novas crenças, ou seja, novas sinapses neurais. Com esses novos significados, surgem novas crenças capazes de redirecionar atitudes, interpretações, escolhas e fundamentalmente novos resultados. 2. Crenças compostas. Ao contrário das crenças simples, que são formadas apenas por 1 ou 2 palavras e seus significados, as crenças compostas são frases inteiras com significados completos em si. Da mesma maneira que precisamos identificar as palavras e suas crenças financeiras limitantes incutidas nelas para, em seguida, introduzir novos significados a cada uma, precisamos também identificar as frases que contêm em si aprendizados e comandos financeiros limitantes. O significado mais profundo que você dá à riqueza, ao dinheiro e a tudo relacionado a ele vai atraí-lo ou afastar de você. Exercício. Passo 1. Nas linhas A, relacionei frases tradicionais de pessoas com crenças financeiras limitantes e que, consequentemente, produzem resultados limitantes na própria vida. Peço a você que dê uma nota de 0 a 10 para cada frase. Dê 0 caso a frase não se pareça com você e 10 se representar completamente a sua maneira de pensar e crer. Passo 2. Você lerá em voz alta os itens A, B, C, D e E, com o objetivo de questionar e desafiar os velhos pensamentos. Coloque de fato uma entonação de dúvida ao ler cada frase. Passo 3. As linhas B apresentam frases contendo crenças financeiras positivas, que são justamente o oposto das frases limitantes. Leia 5 vezes cada uma delas.